O mundo gira feito uma roda e nos leva para vários caminhos. Às vezes, neste girar, sofremos algumas pancadas. E aí vamos precisar de algum conserto para que possamos nos equilibrar novamente. Mas seguimos em frente, nunca sozinhos. Estaremos sempre juntos. Amigos, família, pessoas especiais que nos dão a certeza que não importa quantas vezes o mundo vai girar. O que importa de verdade é vivermos esta experiência com fé, amor e um grande sorriso no rosto. Feliz Natal, abençoado 2023, um desejo do Povo Auto Center. Significado da palavra união. Associação ou combinação de vários elementos, semelhantes ou diferentes, com o intuito de formar um conjunto. União é o ato ou efeito de se unir duas ou mais partes distintas. Por isso nós colocamos este nome em nosso supermercado. E é isso que desejamos a todos os nossos clientes, fornecedores, colaboradores e amigos. Boas festas, sempre com União! Materiais de qualidade, acabamento preciso, design sofisticado. Você sonha e nós criamos. LT Móveis sob medida, Rua Alberto BR 726, Ribeirão do Tigre, Rio do Oeste. E as festas de final de ano estão chegando. Tudo certo, tudo legal, e aí no dia você vê que esqueceu alguma coisa. A gente anda meio esquecido, não é mesmo? Um gelo, um carvão, um refrigerante, uma cerveja, ou quem sabe, um espumante para comemorar. Fique calmo e tranquilo. Aqui no Posto Encontro, a conveniência estará aberta em todos os dias desse final de ano. E aqui você vai encontrar. A festa está garantida. Venha para a conveniência do Posto Encontro. Olá, estamos começando mais um Chico Santos Alô Meu Povo, e é o de véspera de Natal. Vamos falar de Papai Noel? Não, né, gente? Nós já falamos no programa da semana passada, já tivemos aqui a presença do Dom Onésimo Alberton, nosso bispo, um programa maravilhoso. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha lá no nosso YouTube, no Facebook. Falando nisso, né, inscreva-se, né, meu querido, minha querida, nos acompanhe, nos curta, né, comece a nos seguir para termos cada vez mais força. Não esqueça disso, fica já o convite. O programa de hoje, na verdade, a gente vai falar de um assunto muito interessante, porque o Alô Meu Povo trata também de coisas as mais diversas possíveis, mas muitas coisas da atualidade. Como é um assunto que saiu agora, está fresquíssimo, a gente vai falar desse assunto. Mas deixa eu antes eu apresentar a nossa convidada, que é uma querida amiga, que eu tenho uma alegria muito grande em tê-la aqui no programa. Já tivemos longos programas em outros canais, conversando sobre este assunto, não sobre este, mas o maior, o bojo desse assunto. Sobre a temática, né? Exata, a temática. E hoje eu tenho o prazer de tê-la aqui no Chico Santos Alô Meu Povo, que é a doutora Edileuza Keller Teixeira, advogada, né, extremamente interessada e com atuação muito forte na questão previdenciária. Que prazer tê-la aqui, minha amiga. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Olha, e o prazer também é meu de estar novamente podendo conversar contigo, porque sempre esses nossos programas são uma conversa, né, Chico? Nossa Senhora. É muito bom de fazer, porque eu sei que o público que está em casa também se informa a respeito, a gente troca informações e experiências, né? E isso ajuda a todos. Legal, a gente já vai entrar no assunto, mas antes perguntar, a família vai estar todo mundo bem? Todo mundo bem. Jairzão super. Ótimo, ótimo. As filhas. Sim, o neto agora, neto, né? Que Sim, coisa boa, né? Tudo ótimo, tudo muito bom. A vida vai se encaminhando. Vai. Os percalços acontecem, mas o importante é a gente ultrapassá-los e continuar em busca de uma vida plena, né? Exatamente. É isso que a gente tem que fazer. Essa mulher tem uma energia fantástica, maravilhosa, já foi campeã de rally, como navegadora, a filha foi a pilota, né? Isso foi em 2008, 2009? 2008, mas nós fizemos durante alguns anos, a gente fez, mas em 2008 foi o ano assim mais, que nós ganhamos o campeonato da Mitsubishi, né? Então... Tá. Foi legal? Foi. Deixa eu te falar uma coisa, se fosse nos dias de hoje, a tua mãe diria, menina, você é muito metida. Ah, com certeza. O Jair me diz que eu sou muito metida, as minhas filhas me dizem, mas é a minha natureza, eu sou assim, né? Eu
Eu gosto de interagir com as pessoas, estar próxima das pessoas, ajudar também no que for possível. Faz parte da minha natureza. Que bom, que legal. Por muito tempo, a doutora Edileuza participou do meu programa de rádio falando exatamente sobre as questões previdenciárias, aposentadorias, pensões, auxílios, e sempre de uma maneira muito esclarecedora, passando a informação às pessoas através do rádio, que foi muito, muito, muito legal. Só saímos do ar porque a pandemia chegou, né? E aí foi eu me cuidei muito também, né? Também não peguei a Covid, graças a Deus, não tive, já tomei todas as vacinas, não peguei, o Jair também não pegou, mas me cuidei bastante. Tomei todas as precauções. Exatamente, mas no tempo que pudemos estar no ar foi muito legal. E para você ter uma ideia, quando entramos com o quadro no programa de rádio, foi bem na época da reforma previdenciária. Exatamente. Que já estava sendo estudada e foi para uma votação. Isso tudo a gente acompanhou de perto. Exatamente. Já começamos com o Temer, em 2017. Exatamente. Aí depois, quando entrou o novo governo do Bolsonaro, saiu aquela reforma do Temer e entrou a reforma do governo Bolsonaro, que tinha algumas coisas e foi aprovada finalmente em 2019, em novembro, se eu não me engano, dia 13 de novembro de 2019. Que poderá ter novidades no próximo governo, mas isso é um outro assunto que a gente fala. Existe uma promessa, né, de que vai ser revisto algumas coisas que realmente em algumas situações houve uma penalização muito grande por parte do futuro aposentado, do futuro pensionista, né? Então, alguns retoques são necessários. Então, bem provável que aconteça. Bem provável. A gente só não sabe em que tempo, porque tudo depende de uma negociação e de apoio do Poder Legislativo, tudo isso. Né? Por enquanto, as regras estão valendo. Estão valendo as regras. Porém, há uma novidade que passou pelo Supremo. Vamos falar dessa novidade. Sim. É a revisão da vida toda. Exatamente. Né? Que ficou muitos anos, já está há muitos anos, é uma tese que foi desenvolvida, se eu não me engano, há mais de 10 anos, eu não tenho exatamente a data aqui, e ela foi indo, né? É uma tese argumentativa por parte de estudiosos da área do direito previdenciário, e ela foi passando por todas as instâncias judiciais e até que chegou no Supremo Tribunal Federal. Ficou parada durante muito tempo, porque como era um caso que envolvia a questão financeira do Estado e também a questão da decisão de como seria feito tudo isso, né? E finalmente agora, depois de, eu acho que uns 3 anos ela ficou no Supremo, aí agora em outubro houve a votação final, exatamente. Se eu não me engano, acho que foi por um voto? Foi 6-5. Um voto, né? 6-5, exatamente. Porque todos os ministros tinham um parecer um pouco diferente do parecer do relator. Então, foi difícil se chegar num denominador comum e nem foi exatamente o parecer do relator, que era o ministro Marco Aurélio Mello, que já havia se afastado do Supremo, foi substituído por um outro, né? Ele já havia se aposentado. Aí fizeram algumas alterações nesse voto do relator, que é o parecer dele, né? E aí até muita coisa ficou valendo daquilo que o ministro Alexandre de Moraes propôs. Legal. Agora, quando acontece uma coisa dessa, nesse nível, porque é uma decisão para todos. Para todos, Para todos. Ou seja, lá no Supremo, vale para todo mundo. Ela tem o efeito vinculante, que a gente chama. Exato. Quando acontece uma coisa dessa, muitas informações vêm ao público. E vem assim... Né? De forma avassaladora. Bem isso, bem assim. E aí fica todo mundo, o quê? Muita gente quer passar informação, algumas pessoas querem tirar proveito, outras pessoas querem confundir. Então tem muita coisa que tem que ser peneirada nessa história. Muita peneira. E muita coisa vai passar por essa peneira e poucos são os que vão ter realmente benefícios. Porque não é uma decisão que vai assim... abarcar um grande número de aposentados. Eu vejo ali pelo meu escritório, eu tiro uma base assim, né, de mais de 15 mil nesses 30 anos, mais de 30 anos de advocacia, eu tenho mais ou menos uns 15 mil aposentados, assim, um cadastro, vamos dizer assim, inclusive a sua pessoa. Então, desses, nem todos preenchem os requisitos, né? Nós temos várias situações que têm que ser examinadas para que a gente possa realmente dizer, não, isso aqui, o senhor tem direito a essa revisão, vai ganhar, vai haver um aumento no seu benefício. E o percentual, Chico, eu vejo que é assim,
desses 15%, desses 15 mil que eu tenho, 2 ou 3%. Caramba. Não passa de 500 pessoas que eu tenho. Que serão realmente beneficiadas. Ali, que eu digo do meu escritório, né? Porque, como eu disse, os requisitos são muito... Assim, são requisitos legais, né? A lei já prevê isso, mas o primeiro deles, sem sombra de dúvidas, é a questão do que a gente chama de decadência. É só para quem se aposentou... Decadência é comigo mesmo, cara. Eu vou te contar toda... Não, mas tu não entras esse da decadência, nessa peneira, tu tens esse... Não estou decadente. Não. Tá bom. Não, porque a decadência se dá por 10 anos. Quem se aposentou... Acima de 10 anos... A menos de 10 anos tem direito. E a mais de 10 anos não tem mais o direito de rever. Então, como é que a gente calcula esse prazo, né? É sempre assim. É a partir do primeiro dia do mês seguinte que a pessoa recebeu a aposentadoria, que recebeu o primeiro pagamento. Às vezes, ela pode ter dado entrada no pedido de aposentadoria até anos antes. Eu tenho vários casos lá no escritório, porque a pessoa deu entrada, o INSS... Todo um processo, demorou, o INSS blá, 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 não aceitou, foi dado entrada no processo judicial, levou 3, 4, 5 anos. Aí, quando ela recebeu o primeiro benefício, o prazo decadencial começa a ser contado a partir do primeiro dia do mês seguinte, né? Então, vamos um exemplo claro aqui. A pessoa deu entrada numa aposentadoria em 2009. Numa primeira análise, já está prescrito, porque já faz mais de 10 anos, estamos em 2022, mas não é o caso. Porém... Ela deu entrada em 2009, o INSS não aceitou, ela teve que entrar com processo judicial, esse processo se estendeu por 4 anos, ela se aposentou. Efetivamente, o primeiro benefício dela recebido foi em 2013. Então, ela entra... Não está decadente. Não está decadente. Então, isso é uma coisa que nós temos que examinar. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Eu preciso saber de uma coisa antes. À vontade. O que exatamente é essa história de da revisão da vida toda? A revisão da vida toda. Bom, eu já ia falar sobre isso, porque para explicar o segundo... Né? Não atrapalhou, mas que seria o segundo requisito. Assim, eu vou explicar de maneira acadêmica, né? Assim, a gente vai mastigando depois. Bem isso. Vamos lá. Nós tivemos em novembro de 99, uma reforma previdenciária, né? E essa reforma, ela mudou a maneira na época ainda do governo do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Mudou a forma como era feito o cálculo para o valor da aposentadoria. Então, até então, calculava-se as 36 últimas contribuições que a pessoa havia vertido para a Previdência Social num período máximo de 48 meses. Ou seja, as 36 maiores contribuições que a pessoa tinha feito nos últimos 48 meses, ou seja... Isso era antes? Isso era antes. Ok. Era antes. A partir de novembro de 99, como é que passou a ser feito o cálculo? Todas as contribuições... ou melhor, não são todas, mas sim, a partir de julho de 1994, foi na época mesmo que foi implantado o Plano Real, né, em julho de 94, 80% das maiores contribuições... Começa a complicar o negócio. Começa a complicar. 80% das maiores contribuições eram somadas e divididas pelo número de contribuições. Então, eu vou dar um exemplo assim. Vamos dizer que alguém se aposentou lá em 2005. Né? De 94 até 2005, ele tinha 9 anos de contribuição. 9 anos vezes 12 são 108 contribuições. Eles não pegariam essas 108 contribuições, eles pegariam somente 80% das maiores. As 20% menores, ou seja, cerca de 21, 22 contribuições, seriam excluídas e o cálculo seria feito somente em cima dessas 80% maiores. Ok. Né? Era assim e até 2019, até a reforma... Continuou assim. Era essa maneira de se fazer o cálculo do valor do benefício. Essa revisão da vida toda, ela justamente atacou isso. Pode ver que, como eu falei, ela já tem há mais de 10 anos essa tese dessa revisão da vida toda. Ela justamente atacou essa questão. Por quê? Porque essa regra de 1999 é considerada
agora a gente vai falar em termos de mundo jurídico, né? Uma questão bem assim, técnica do mundo jurídico. Ela é considerada uma regra transitória, né? Não é bem uma regra de transição, ela é uma regra transitória. E por ser regra transitória, caberia ela ser questionada. Pode-se discutir. Pode-se discutir. E começou-se a discutir essa tese. E agora se obteve a decisão que é justamente o quê? Você pode incluir todas as suas contribuições que você verteu ao INSS desde a primeira. Se isso for, porque daí vem as questões, né? Mas, ou seja, você não pega mais só um período. Você pega toda a sua vida contributiva e dessa vida contributiva você faria essa média, né? E aí que começam as questões que eu disse que é a grande peneira, né? São pouquíssimas as pessoas que se encaixam nesta situação de que as contribuições anteriores a julho de 94 são poucas que têm uma contribuição maior que as contribuições mais próximas à sua aposentadoria, ou seja, mais atuais. Por uma questão até, uma decorrência natural. Quando você começa a contribuir, para quem é empregado, você não começa no andar de cima. Você não começa como diretor, vamos dizer, alguém que é empregado. Mas eu tenho uma curiosidade. Vamos perguntando. Calma. Sim, tá. Vamos lá. Vamos explicar 1994. Julho. Voltamos julho a 1994. Julho de 94. Tudo bem. Eu recebia em 1994, era em real ainda? Já era real? Não, passou a ser real em julho. Passou a ser real em julho. Que o plano real, ele foi instituído em março de 94 com a antiga URV e a partir de julho foi transformado... Como é que eles vão calcular isso? Porque eu tenho que trazer aquele salário para uma realidade de hoje. Mas por isso que, para saber se a pessoa tem direito, ela tem que fazer esse cálculo. E a gente já tem esses programas de cálculo, os escritórios de advocacia já tem esses programas de cálculo onde a gente faz essa... Porque, na verdade, são várias moedas que passaram. Tem gente que começou a trabalhar nos anos 70 e que se aposentou agora. O meu caso, por exemplo, eu comecei a trabalhar nos anos 70 e me aposentei na década passada, agora, no ano de 2015. Então, quantas moedas passaram por isso? Passamos por muitas emoções. Lembra? Em 86 o cruzado, depois o cruzado novo, depois... Que o cruzeiro... A gente começou com o cruzeiro, acho, era cruzeiro, depois cruzeiros novos, depois... Mas cruzeiro Cruzados, eu acho que era até... Cruzeiro, se eu não me engano, era até 69, eu não tenho certeza. Depois passou para Cruzeiro Novo, aí depois passou para Cruzado, aí Cruzado Novo, aí depois passou de novo para... agora eu já me perdi, porque teve o plano Bresser, aí o plano Collor, tudo isso. Enfim, chegamos em 1994 com o plano real, que daí instituiu o real, que vale até agora, né? Cerca de 27 anos, 28 na realidade. Vamos lá, já nós estamos aí vendo quem é que tem essa condição, ou seja, abaixo de 94... Quem tinha contribuições mais altas. Eu vou usar um exemplo claro aqui, que eu tenho, que é um caso do meu escritório. Claro, eu vou citar nomes, mas olha, esse caso, a pessoa tem direito à revisão e até uma revisão bem alta. Por quê? Até 1995, essa pessoa trabalhou num banco público e ela se demitiu naqueles PDIs, né, Programa de Demissão Incentivada. Ela se demitiu e lá nesse banco ela já estava num nível altíssimo que ela contribuía pelo teto para o INSS. Era um banco público que tinha o regime seletista, ou seja, de CLT e, consequentemente, tinha aposentadoria pelo INSS. Então, até então, a pessoa pagava por valores bem altos e era, na época, um jovem de 36, 37 anos, né? Quando ele saiu do banco, ele pegou aquele dinheiro e abriu uma empresa para ele. Só que, como empresário, ele resolveu contribuir só sobre o salário mínimo. Aquela história que muita gente faz. Né? Exatamente. Resolveu contribuir só sobre o salário mínimo. Por quê? Porque na época também ainda tinha uma outra coisa que a gente vai falar daqui um pouco, que existia a tal da tabela progressiva de contribuição, que a pessoa não poderia já começar a contribuir com valor alto, ela tinha que ir aos poucos e mantendo uma carência em cada nível dessa tabela. Mas isso eu já explico daqui um pouco. Aí, Chico, nesse caso, então, ele tinha 30 e poucos anos
E ele tinha, eu acho que na época, se eu não me engano, né? Eu já passei por tantos casos lá no escritório fazendo análise nos últimos tempos que eu não lembro direito. Mas se eu não me engano, ele tinha 16 ou 17 anos de banco. Aí ele pagou mais uns 20 e poucos anos aí como empresário. Claro, ele foi subindo depois, mas como valeu aquilo, a aposentadoria dele ficou muito baixa, né? E ele se aposentou, eu não sei exatamente agora, mas faz uns 10 anos que ele se aposentou. Ele não está decadente. Uns 8 anos, não está decadente. Uns 8 anos que ele se aposentou. Se eu não me engano, foi em 2014, 2015. Mas o caso dele também teve um processo na justiça. Eu acho que o primeiro pagamento foi em 2017, se eu não me engano. Então, ele já tem a decadência, né? Ou seja, ele não tem a decadência. Ele pode entrar. E ele tem esse benefício. Ele vai receber uma revisão, 94. Porque antes de 94 as contribuições dele eram muito boas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que eu estou curioso. Aí, mas só para encerrar, então, certo. O que vai acontecer? Nesse novo cálculo que vai ser feito, a gente tem que fazer esse cálculo antes de dar entrada, porque nós já entramos na justiça informando ao juízo o novo cálculo e dizendo por quê e apresentando a documentação da época. Se ele vai ter um benefício, se vai ter uma isso vantagem. É uma medida de cautela. Que é importante que as pessoas saibam disso. Sim, uma medida de cautela que as pessoas devem tomar, porque se você for entrando aleatoriamente, vai entrando. E eu sei de escritórios que entraram dessa maneira, porque tem gente que já está entrando há muito tempo com isso e não deram a devida importância a essa situação. Existe a possibilidade de você ter até uma redução do valor do benefício. Se bem que essa decisão que foi dada em outubro, ela não deixou isso muito claro para a gente ter certeza se vai ser assim ou não. Se essa revisão pode diminuir, se ela vai valer ou não. Se ela for ruim, se ela vai valer ou não. Existe a possibilidade. E a outra possibilidade, que essa não é dúvida, essa é certa, que quando você entra com uma ação judicial, se você perder essa ação, você está sujeito à sucumbência, às custas processuais, aquilo que a gente chama de sucumbência. Você é condenado na sucumbência, ou seja, você tem que pagar os custos processuais, porque isso vai com certeza para a segunda instância, né? A gente imagina que vá, até por causa dos cálculos, tudo isso. E aí, você vai ter que pagar, inclusive, o advogado do INSS. Não é pouca coisa, dependendo do se você entra com uma ação valor, dizendo que o valor é 50 mil reais e se o juiz for estipulado nessa sentença que o valor é 10%, você está condenado a pagar 5 mil reais, né? Então, por isso que para você entrar com esse pedido de revisão, conselho, procure um advogado da área previdenciária de preferência ou um advogado da sua confiança para que ele faça esses cálculos exatamente, para ter essa garantia. Não é brinquedo. Justamente, não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu tenho uma curiosidade aqui. Sim. Ok, eu tenho todos os detalhes os salários de contribuição lá, as informações. Tudo se encaixa favoravelmente à minha decisão. Sim. Eu vou ter um benefício. O cálculo feito pelo meu advogado já mostra, sim, Chico, vale a pena você entrar. Vale a pena entrar. Se der positivo, é claro que vai passar por instâncias. Sim. Beleza? A gente imagina que vá até segunda instância, porque às vezes pode ter algum recurso não na questão da matéria em si, porque a matéria já foi decidida pelo Supremo. Mas pode ter algum problema no cálculo disso aí, e às vezes pode ir para um segundo grau, sabe? Mas não, a gente não sabe ainda, porque depende do que vai acontecer. Tudo positivo. É retroativo esse negócio? Retroativo dos últimos 5 anos. Aí que está perguntando. O cara pensa, já estou há 10 anos. Não. Conta. Porque tudo é calma. Tudo, exatamente. Qualquer valor retroativo que você tem a receber no INSS são dos últimos 5 anos. Isso está na lei. Assim como existe essa regra da decadência, que são 10 anos, a partir do momento que você se aposenta, você só tem 10 anos para pedir uma revisão, se é que teria direito a essa revisão, porque não é pensar assim, não, daqui a 10 anos eu posso ir lá e entrar com uma revisão. Tá. Não, tem que ter direito a essa revisão. Vou fazer uma pergunta. Eu faço pergunta em nome do povo. Sim. Do povo que me assiste. Mas isso é importante. Tá curioso. Isso é importante. Meu marido tem
todas essas, ou a minha esposa, tanto Sim. faz, tem todas essas condições, só que morreu semana passada. Não há problema. O sucessor, né, aquele que vai receber essa pensão, vai ter direito a pleitear judicialmente todo o direito que esse de cujo o falecido tinha. Desde que verifique junto a um advogado de responsabilidade que vale a pena. Justamente. Chico, assim, a pessoa pode ir direto na justiça e entrar com esse pedido. Sem advogado, ela até pode fazer isso. Mas a gente não aconselha por todos esses motivos, né? Até porque você tem os advogados do INSS, que são os advogados da União, eles são concursados, têm uma capacidade intelectual, uma competência assim a toda prova, né? Não estão lá por acaso. Não estão lá por acaso. Então, é importante que essa pessoa também se faça acompanhada de um profissional que entenda daquela situação. Sabe que esse é um conselho que eu dou a todos que vão se aposentar. Não, eu vou fazer assim. Cara, eu fiz com o escritório de vocês e não estou aqui fazendo uma comercial, não é comercial, que é uma questão de garantia de qualidade de processo, saber que vai ser uma coisa muito bem feita. Claro, você procura referências, né? Porque, como você disse, o INSS tem um caminhão de advogados lá. E competentes, que passaram por uma peneira chamada concurso público que seleciona dentre os melhores. Então, é importante que você também tenha profissionais dando a você essa guarida de um bom trabalho, de um bom serviço técnico. A decisão saiu semana passada ou retrasada? Não. A decisão no Supremo? Foi agora poucos dias. Faz um mês, mais ou menos, um mês e pouco, Já deu correria? Já deu muita correria. Já tinha dado antes, porque o ano passado também isso aí esteve já para ser julgado, aí eles adiaram. Já algumas vezes foi para a pauta de votação, e daí sempre... porque algum dos ministros, isso é um direito, né? Pede vistas do processo, e aí ele vai examinar por... Isso fez até com que os aposentados tivessem um benefício, né? Porque, como eu digo, não foi utilizado só aquilo que o ministro Marco Aurélio Mello havia colocado no seu parecer, no seu relatório, mas sim foram acrescentadas coisas até mais importantes para os segurados aposentados. Né? Como você disse, tem que olhar, verificar, se encaixa. É a mesma questão médica. Você não vai fazer uma cirurgia de coração com alguém que é da área neurológica. Não que aquele médico não esteja habilitado numa emergência, né, a tentar resolver o problema, porque é uma emergência, está numa situação que não tem como recorrer a alguém da área específica, né, um especialista. Mas é conveniente, é prudente, né, que se utilize um especialista. Bem, agora já estamos no final do ano. Qualquer situação, já entrou em férias forenses? Já entramos, desde ontem já. Quer dizer, agora só a partir Mas eu posso ir no escritório. Alguns escritórios fecham porque a gente tem com o recesso forense, porque aí a gente tem certeza que não vai receber intimações para cumprir prazo, nada disso. Então, normalmente os escritórios de advocacia fecham nesse período e reabrem, né? O nosso vai reabrir no dia 9, né? Mas a maioria dos escritórios faz isso, né? Mas o INSS está funcionando, né? O INSS, você pode entrar em contato através do 135, né? Se quiser alguma informação. Dificilmente eles vão passar uma informação detalhada. Mas o INSS ele vai estar funcionando nos dias úteis, né? Só no dia 24, dia 31 também é sábado, esse ano também nunca funcionou, né? Mas é possível fazer isso. Mas eu aconselho a ir atrás de advogados, a primeiro fazer essa triagem. A questão da documentação, antigamente, a tua carteira de trabalho tem isso, hoje está um pouco diferente. Porque o INSS já tem muita coisa informatizada, mas o grande problema é que antes de 94 não é tudo que o INSS tem. Porque daí não vai estar lá naquele documento que a gente chama de CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Salariais, né? Não vai estar lá. Alguns estão. Para as empresas que eram bem organizadas na época, elas mandavam, né, o antigo INPS, o IAPAS, eles mandavam aquela documentação para
para fazer, para constar do histórico de contribuições de cada segurado, né, de cada empregado. Então, a partir de 94, tudo passou a ser informatizado. Por isso que o INSS tem todas as informações. E antes de 94 não era assim. Então, às vezes se faz necessário juntar as relações de contribuição das empresas, mas isso também as empresas são obrigadas a guardar por um período grande, né? 30 anos, né? Se bem que já está quase vencendo isso daí. Ai, Jesus. 30, mas tem empresas que guardam. Aqui Mas tem empresas que guardam 35, 40 anos, né? Essa documentação. Tem também como você levar através da sua carteira, levar a sua carteira profissional, a CTPS, mas ali na carteira às vezes não tem todos os salários de contribuição. Só trata dos aumentos, né? E também se você tiver a sua folha de pagamento antiga. Eu tenho um cliente que tem. Um cliente que tem todas? Que tem todas. Eu achei esses dias uma antiga minha do tempo da rádio. Eu já tive alguns clientes que tinham todas as... A gente chamava antigamente de olerite, né? Eles têm todas. Todas. Eu tive cliente, tem gente que é muito organizada, né? Tem gente que é muito... E também, no caso de profissionais liberais, eles têm os carnês de contribuição, né? E eu até gostaria de falar sobre essa questão daquilo que a gente falou antes, Chico, que por que pouca gente se encaixa nessa revisão? Porque nós tínhamos antes uma tabela de contribuição progressiva, que eu até comecei a explicar no caso de um empresário, ele não poderia começar a contribuir, mesmo que a empresa dele rendesse para ele já desde o primeiro mês, ele tivesse uma retirada alta lá da empresa, ele teria que começar com um salário mínimo a contribuir. Aí ele ficava naquele um salário mínimo por um determinado período. Se eu não me engano, eram 12 meses pagando sobre um salário mínimo. Depois ele podia passar para 2 salários mínimos. Aí ele ficava mais um tempo de carência, mais 12 meses. Depois e assim ia indo até, na época, quando existia essa lei, quando ela começou a existir, existia contribuições até 20 salários, só que não era o salário mínimo... Era o salário mínimo chamado na época de referência, que era menor que o salário mínimo de pagamento, vamos dizer assim, né? Então, demorava para a pessoa atingir o teto daquelas contribuições. Alguns atingiam, né? E daí pode acontecer isso com os empresários, que dificilmente eles vão ter uma contribuição maior antes de 94, porque essa tabela progressiva, ela parou de existir em 2002. Deixa eu perguntar. É porque a gente vai falando, são muitas coisas, uma coisa vai emendando na outra. Eu lembrei. Mas essa tabela existiu até 2002, tá? Deixa eu te fazer uma outra curiosidade, que a gente já conversou sobre isso em outra situação, e eu sempre chamo a atenção da rapaziada que está começando, que são a pessoal que tem 2, 3, 4 fontes de renda em carteira assinadas, contratos legais, e aí ele pensa na sua van. Isso já mudou. Mudou? Mudou. Não. Mudou. Isso mudou para melhor. Mudou para melhor. O que eu queria dizer eu tinha um caso... Atividades concomitantes. Que era o meu caso. Eu tinha atividades concomitantes. Eu tinha 2, 3, 4 salários. A lei mudou em 2019. E para mim, eu ficava calculando, cara, 4, 5 salários, dava já lá, tô batendo contribuição no teto, vou me aposentar bem pra cauaca. E aí, quando fui me dar conta, não. A conta era outra. Era outra. Você tinha que calcular quanto tempo ficou em cada uma das atividades. A atividade principal, você recebia... Era o 100% daquela contribuição. Mas era maior, né? Às vezes podia não ser. Às vezes podia não ser. A atividade principal, existia uma discussão de qual seria a atividade principal. Muitos defendiam que era sempre a maior, mas defendiam que era a primeira. Aquele número o primeiro número que você pegou e continuou fazendo contribuições naquele cadastro, vamos dizer assim, né? Aí isso mudou em 2019, porque daí as atividades secundárias, digamos, um homem para se aposentar tinha 35 anos numa atividade principal. Aí as secundárias, numa ele tinha 10 anos, na outra ele tinha 5 anos, isso acontecia muito com professor, profissional liberal, né? Isso acontece muito. Aí aquelas secundárias eram proporcionalmente somadas à principal. Não era 100%. Sim. Era um valor bem mais baixo. Mas isso mudou em 2019. Era uma coisa boa para mudar como... Retroativo, porque muita gente se embarcou nessa barca. Tenho vários casos.
Vários casos. Né? Profissionais liberais, principalmente, professores, porque tem professor que dá aula, não estou falando de professor que dá aula no público e privado, porque daí são regimes previdenciários diferentes. Um é regime próprio e outro seria o regime geral. Mas tem professores que dá aula numa escola de inglês à noite, vamos dizer, professor de inglês, de manhã ele dá numa escola particular, à tarde ele dá em outra escola particular. São 3 registros. Advogado. Advogado, você presta serviço para muitas empresas. E de cada uma que você recebe, através o antigo RPA, né, o Recibo de Pagamento de Autônomo, essas coisas, hoje já é por nota fiscal de serviços, aí você tem inúmeras atividades secundárias. E isso é médicos também. Eu tive um caso de um profissional médico aqui do Alto Vale, que ele trabalhava em várias prefeituras, dava 2 horas por dia em cada prefeitura, trabalhava em clínicas e tudo, e ele tinha, se eu não me engano, 5 contratos de trabalho. Na época ele não conseguiu se aposentar, e ele já faz mais de 10 anos que ele se aposentou, não consegue fazer a revisão. Se ferrou. Né? E é uma coisa terrível. Né? Exatamente. Terrível. No caso do rádio, no rádio tinha essa mania, hoje não tem mais, mas tinha-se a mania de, você vai ter um contrato como locutor, comunicador, outro contrato como repórter, outro contrato como produtor. E cada um desses contava como uma atividade diferente, e frente ao INSS, uma como principal e as outras como secundárias. E aí tu pensava na sua ingenuidade, caramba, os salários juntando era um bom salário. Bom salário, mas o valor efetivo de aposentadoria lá no final mudou, mas dá para fazer uma revisão. Dá para fazer. Dessa agora? Sim, dependendo da época que foi, dá para fazer. Dá para fazer. Vamos fazer os cálculos, né? Mas então, Chico, eu só queria terminar aquela questão que eu estava falando antes daquela tabela de contribuição progressiva, né? Jesus. Então, como eu já falei do exemplo dos empresários, que eles não poderiam começar a contribuir. Sim. Então, dificilmente vai ter um empresário que era empresário já antes de 94 e que hoje vai poder fazer essa revisão. Por quê? Porque naquela época ele não podia contribuir com valor mais alto. Então a gente já mais ou menos faz uma triagem. O contrário aconteceu com esse meu cliente, que ele passou a ser empresário depois de 95, que na época ele fez, ele recebia um bom salário antes. Então, nesse caso, esse vai poder fazer. E essa tabela progressiva, ela existiu até 2002. Depois baixou de 20 salários, passou para 10 salários, isso foi em 91. E depois daí, em 2002, a contribuição passou a ser livre. Vou fazer uma pergunta. Esse teu cliente está com quantos anos? Agora, eu acho que ele está... 62, se eu não me engano. Mas como demora esse negócio, né? 62. Como a gente sofre para ver que é teu direito, vamos discutir, vai ter relatório, vai para o Supremo. Mas ele também não se aposentou há tanto tempo, né? Ele se aposentou em 2017, se eu não me engano, foi em 2017 que ele se aposentou. Né? E ele também, porque existe ainda a questão do fator previdenciário, né? Então ele também não quis se aposentar quando deu os 35 anos exatos, porque ele quis fazer uma média maior, né? Porque o fator previdenciário também é uma coisa que tira muito, porque aí não tem nada a ver com a quantidade de tempo necessária, não. Tem a ver com o cálculo que era feito. O fator previdenciário, ele interfere, depois que o cálculo é feito, ele é um fator que incide ali. Em pouquíssimos casos ele pode aumentar, e na grande maioria, ele diminui. Me refresca a memória, está valendo ainda o fator previdenciário? Por alguns casos, sim, porque agora, com essa reforma de 2019... Está numa transição. Nós estamos com 5 ou 6 regras de transição de aposentadoria. Então, é um rolo, gente, mas vamos lá. Só para te dizer que nós tivemos o ano passado, porque tem a lei previdenciária, mas nós ainda temos os decretos, né? O ano passado saiu um decreto do INSS de 2.000 e poucos artigos. Justamente o decreto regulamenta a lei, estava regulamentando... Com 2.000 e poucos artigos. Fora parágrafos, alíneas, incisos e tudo isso. Tem muito profissional que ainda não conseguiu assimilar tudo, porque é muito complicado. E nem os profissionais, mesmo juízes e os advogados do próprio INSS não conseguem assimilar tudo. As coisas vão... À medida que vão acontecendo, agora, as coisas têm que ir. Com esta possibilidade
de um eventual novo governo mudar algumas regras, vai dar outro. Mas vai ser uma coisa para melhor, né? Sim, mas porque são novas regras. Essa reforma de 2019 foi aquilo que a gente chama de uma lei draconiana, né? Ela prejudicou muito o futuro dos aposentados, né? Eu tenho vários casos lá no escritório que as pessoas estavam quase em vias de se aposentar e aí vão ter que trabalhar mais 2, 3, 4, 5, 10 anos. Eu sempre digo que eu brinco com os meus jogos que eu me aposentei na hora certa. Exatamente. Tive muita sorte. Pouquinho antes da lei. Se bem que quem tem o direito adquirido anterior pode se aposentar pela lei antiga, né? Porque o direito adquirido não tem como uma nova lei tirar o seu direito adquirido. Em função de tudo que possa ainda acontecer ou não, ainda tem uma boa... Ainda foi uma boa época para a aposentadoria. Eu vou dizer uma coisa, hoje é muito difícil você, com esse fator previdenciário, eu estou falando do trabalhador médio brasileiro, né? Hoje a média de salários de contribuição no INSS, a média está em torno de 2.700, não chega a R$3.000, na média. E as aposentadorias, na média, hoje estão sendo concedidas, a maioria abaixo de R$2.000. Na média. Mas isso quer dizer que tem 10 que vão receber o salário mínimo e tem um que vai receber o teto, né? Mas na média é em torno de R$2.000. Pode ser até que esteja um pouquinho maior, mas eu sei que a média de contribuição é 2.800. Se a média de contribuição é 2.800, você, por uma questão justa, você teria que ter uma média mais ou menos de recebimento dessa aposentadoria também nesse valor, né? Mas não, porque o fator previdenciário faz reduzir. E essa lei de 2019, ela mudou mais ainda do que ela trouxe mais alguns... Complicadores. Diminuidores, digamos assim. Complicadores que vão fazer uma diminuição do valor desse benefício. E às vezes não é nem a questão do tempo. A pessoa pensa, está dando tempo, eu vou me aposentar. E quando ele vai ver o valor que ele vai receber... Só para dar uma ideia, Chico, hoje, como é que se faz o cálculo? Regra geral, porque tem muitas especificidades, mas vamos falar em regra geral. É feita uma média de tudo que você contribuiu, não é mais aquilo dos 80% das maiores. Desde a primeira até a última. Não é da primeira, é desde julho de 94. 94, desculpa, esqueci de 94 é a data. Porque pela nova lei já estipulou julho de 94, daí não é uma regra transitória, já é a regra. Da lei, né? Da lei da emenda constitucional, porque reforma previdenciária é através de emenda constitucional. Então, como é uma regra da própria emenda constitucional, ela já é uma regra definitiva, não é mais transitória. Aí o que acontece? A transitória é porque ela vai ter efeito durante um período, entende? Por isso que se chama transitória. Né? Então, assim, a pessoa contribuiu desde julho de 94 até a data que ela vai se aposentar, tudo aquilo que ela contribuiu vai entrar no cálculo, é corrigido monetariamente e é feita uma média aritmética, ou seja, deu 200 meses de contribuição, tu soma esses 200 meses corrigidos monetariamente e divide por 200. Esse resultado seria só um resultado. Aí você vai receber 60% desse valor, somados a 2% por ano, de cada ano que ultrapassar os 15 anos de contribuição para a mulher e os 20 anos para o homem. Não, é complicado, mas tudo? Não, mas para explicar, falando assim parece difícil. Mas vamos dizer o seguinte, um homem que se aposenta com 40 anos de contribuição. Eu vou colocar um número um pouquinho diferente para poder fazer bem o cálculo. Uma mulher que se aposenta com 35 anos de contribuição. Que ainda pode? Pode se aposentar, porque antes eram 30 anos para a mulher se aposentar. Então, ela hoje conta com 35 anos de contribuição. Ela vai se aposentar. Aí, ela vai ter 60... Vamos dizer que a média dela, de toda essa contribuição, deu R$2.000. Certo. R$2.000. Não, vou botar 3, porque senão vai confundir com o salário mínimo. A média deu R$3.000. Então, ela vai ganhar 60% dessa média. De R$3.000. De R$3.000, que dá R$1.800. Mais 2% para cada ano que ultrapassar os 15 anos de contribuição, que 15 anos são carência. Dá mais 20 anos a 2% cada ano,
40 anos, vai dar 40. 40. 60% somado com 40, ela vai ganhar 100% daquela média, então ela vai ganhar os R$3.000. Tem que fazer esse cálculo todo para chegar nos 3 mil de novo. Mas às vezes ela tem só, vamos dizer, 30 anos de contribuição. Então ela tem 60% no início, mais 2% por ano, que excede os 15 anos, ela vai ter mais 15 anos, então ela tem mais 30%. 60%. Mais 30% dá os 90%. Ela vai ganhar 90% de 3 mil, ou seja, vai ser R$2.700. Mas tem outras formas de cálculo também hoje, tem muitas. Dependendo do tipo de aposentadoria, daí vai ter a incidência do fator previdenciário, tudo isso. Doutora, tá? Aposentadoria é uma coisa séria. Seríssima. Seríssima, que o brasileiro não se dá conta. Não se dá conta. Essa nossa deficiência de educação financeira que nós temos já. Educação financeira, ela envolve tudo isso, desde a gente fazer o cálculo para dentro de casa, para as coisas que são consumidas em casa, tudo isso, até aquilo que vai acontecer com a nossa vida previdenciária. Então, Chico, é tão importante isso que hoje eu digo assim, eu sempre disse isso, mas hoje eu digo assim, quando você começa a trabalhar no seu primeiro dia de emprego, você já tem que estar pensando no seu último dia de emprego e se preocupar com a sua vida previdenciária, para não ter uma surpresa lá na frente. Pesquisa ao vivo. Jotinha, você se preocupa com a sua aposentadoria? Não. Opa, você se preocupa? Você contribui? Mas com um valor baixo? Baixo. Você está com quantos anos? 58? 58. Tem um tempo ainda para você dar. Dá tempo dele mudar isso? Quer dizer, só melhora um pouco, né? Melhora um pouco. Mas não, porque hoje vai contar todas as contribuições que ele tem desde 94 até hoje. E daí, se ele melhorar daqui para frente, isso vai ajudar a aumentar a média. Mas ele nunca vai conseguir fazer essa média chegar no teto da Previdência, né? Então, por isso que é importante hoje eu falo disso, Chico, há mais de 20 anos, sobre uma coisa chamada planejamento previdenciário. Quando os advogados só falavam em planejamento tributário para as empresas nos anos 90, eu já falava isso. Temos que fazer planejamento previdenciário, quer queira, quer não. 90% da população brasileira, isso é pesquisa, isso é fato, vive, no final da vida, depende única e exclusivamente dos rendimentos da sua aposentadoria, né? Não tem outra fonte de renda. 10% ainda tem alguma outra coisa que vai agregar algum valor a essa aposentadoria. A grande maioria dos aposentados brasileiros são aposentados de um salário. De um salário mínimo, a grande maioria. E nisso também a gente tem uma grande diferença entre sul e nordeste, sudeste, norte do país. Aqui no sul nós temos uma média de contribuições mais altas, porque a média dos salários dos nossos trabalhadores é mais alta, e nós temos, consequentemente, uma média previdenciária mais alta também, o valor da aposentadoria. E o engraçado de tudo isso é de que na primeira contribuição que eu faço, eu sou um cara muito novo. Firme, forte, poderoso. Uhul! A última que eu faço e eu começo a me aposentar, eu já estou entrando naquela fase eu estou com dor, eu tenho que comprar um remedinho. Aí você vai cada vez mais dependendo até chegar ao ponto de, como você falou, ter só aquela renda. Só aquela renda. Para se manter. Exatamente. E eu, como já trabalho nessa área há muito tempo, porque eu já passei por 3 reformas previdenciárias, 4 na realidade, desde que eu me formei, né? A de 90 que a gente teve, depois a de 98, teve uma mini em 2003, depois teve uma outra em 2004 pequena, agora de 2019. E eu, nos anos até 99, o homem poderia se aposentar com 30 anos de serviço e a mulher com 25, ganhando 70% da média de contribuição dos últimos 36 meses. Isso fazia o quê? Muita gente se aposenta. Eu aposentei um senhor com 38 anos de idade. Exato. Umas distorções.
Por quê? Porque ele trabalhou em atividade insalubre, também trabalhou na agricultura no começo, juntou tudo, somou o tempo necessário e ele se aposentou com uma aposentadoria proporcional de 70% aos 38 anos de idade. Foi a pessoa mais jovem que eu aposentei até hoje, mas cansei de aposentar mulheres na faixa de 40, 42, 43, 45 anos. E eu sempre dizia, você vai ter que se planejar para o futuro, porque agora você não precisa da previdência, desse valor. Ele vai ser um plus. Ele vai ser um plus, vai ser um acréscimo no seu rendimento. Aí, o que ia acontecer? Ele ia ter o outro rendimento do salário, ele se acostumaria num padrão mais alto de vida, porque somaria 2 benefícios. Ele receberia o salário e mais a aposentadoria. Quando ele chegasse ali perto dos 55, 60 anos, quando aí sim que começa a sentir o tempo, né, a idade, a pessoa começa a questionar se vale a pena, essa aposentadoria já sofreu uma defasagem. Ele, num eventual plano de demissão da empresa, ele é um dos primeiros a ser demitido, porque já é considerado que ele tem uma aposentadoria, já tem uma fonte de renda, e também pela questão da idade. Ferrou. O que acontece? Se ele estava vivendo, vamos dizer assim, com R$6.000 por mês, vindo dos 2 benefícios, ele passa a viver com uma aposentadoria que não dá nem R$2.000. E aí? E aí, como é que faz? E hoje eu atendo muito, e eu alertava na época. Eu dizia, olha, essa aposentadoria, você tem que fazer de conta que não está entrando. É uma poupança. É uma poupança, uma reserva. Mas quem faz? Alguns fizeram. Alguns, mas muito poucos, Chico. Muito poucos. E hoje eles estão desesperados. A época se gargantilou. Olha, eu já sou aposentado. Bem isso. E agora, meu Deus do céu, o que eu faço? Exatamente. Então, nós temos que ter essa consciência previdenciária. É muito importante, doutora, isso. Eu preciso falar um negócio aqui, que são os agradecimentos aos nossos apoiadores. Vamos lá, meus queridos! Vamos fazer o merchan da rapaziada, que são essas empresas sensacionais que apoiam e nos dão esse suporte. Olha que coisa linda. Deixa eu botar esse negócio para cá. Meu Deus, foi colhido hoje, hein? Foi colhido hoje. Vou botar para cá aqui. Olha aqui. Uva. Né? Começou desde a semana passada com a gente a vinícola Molinari, que tu deve conhecer, sim. Né, da família Molinari. E eles estão agora com um novo projeto muito legal que começou hoje. Foi hoje? Hoje. Começa o projeto da colheita das uvas da vinícola Molinari. Loco. Você pode ir lá agora. Você pode ir lá. Eu quero acompanhar a colheita, eu quero colher a minha uva. Eu quero comprar a minha uva. Ok, você pode ir lá só comprar a sua uva, que eles estão com um excedente de produção. Ou então, não, eu quero colher a minha uva. Então você vai lá com a orientação do pessoal da vinícola, você vai colher a sua... Sabe aquelas coisas do Rio Grande do Sul? Você vai lá, escolhe, cata lá, bota faz uma um cesta. Piquenique. Aí tá. Tem a outra coisa. Além de você poder ir lá, essas falhas aqui foi o OPA que já foi, já grudou ali, essas que estão falhando ali. Essas aí foi o OPA que já... Mas estão lindas essas uvas. Não, estão maravilhosas. Olha que coisa linda, né? E, então, além de você poder colher as suas uvas, visitar a vinícola, que é linda, nós estamos com a foto aqui atrás, linda, são 60 mil pedras que fazem parte desse projeto aí, linda, você pode então colher, e se você quiser... Isso imita muito a arquitetura da Itália, do norte da Itália, as casas de pedra, exatamente, muito legal isso. A temperatura lá, ambiente é 21 graus, né? Puxa, sempre. Excelente. É maravilhoso. Então tem essa possibilidade de participar da colheita, você pode ir lá comprar ou colher também a sua própria uva, e o Rodrigão fez um lance muito legal, que é o piquenique. Ele colocou à disposição, está à sua disposição, as cestas especiais de piquenique. Você escolhe o padrão que você quer, e aí você pode ir lá acrescentar os espumantes da vinícola, você pode acrescentar os vinhos da vinícola, você pode acrescentar pães, queijos, embutidos, geleias. Toda uma gastronomia. Exatamente. E essa cesta você vai aproveitar no piquenique lá mesmo, que agora tem um local fantástico para que você possa fazer. Deu vontade? Deu, sim, né? Com certeza. Deu vontade. E deu saudade também. Deu saudade, também deu. Então, a gente está mostrando aí o Dom Olinto, que é uma das marcas da vinícola. Lá você está vendo o Moscato. E além das espumantes, etc. O suco de uva, tem suco de uva também por aqui. É um monte de produtos legais, fantásticos e maravilhosos que você pode
aproveitar. O telefone de contato lá é o 3525-2434, 3525-2434, que já está valendo, hein, gente? Você já pode fazer a colheita, já pode conhecer a vinícola, pode visitar a vinícola, fazer a colheita e já pode também marcar lá para a sua cesta de piquenique e fazer um piquenique no local. Olha, que ideia maravilhosa. O local Parabéns é lindo, aos lindo. idealizadores dessa nova experiência, né? Uma experiência de vida até, de gastronômica. Sim. E com ar de infância, né? Eu lembro quando eu era criança que às vezes a gente ia para os interiores aqui de Rio do Sul, a gente ia colher uvas nas chácaras, nos sítios, né? Isso. Fazíamos piquenique também. Bom demais. Boas lembranças. Ali na Varada São Paulo, e também logo tem uma nova etapa do projeto, que são os eventos gastronômicos de degustação, harmonização, que você vai ter também à disposição lá na Vinícola Molinari, com o Rodrigo e a família, que estão assim numa fase fantástica. Ficou todo mundo com água na boca? Eu já vou marcar a minha colheita para a semana que vem, eu vou lá com a família. Mas eu também já estou pensando, vou conversar lá com o Jair para a gente colher fazer uva. isso. Fazer um piquenique. Essa semana ainda não dá, que está muito corrido. Mas aquela sombra, tem muitas árvores janeiro lá. Vai ser. Muita sombra, gostoso fazer um piquenique. Não, é muito legal. Vamos lá, 3525-2434. Queremos agradecer também o pessoal da LT Móveis, que executou o nosso cenário, eles que trabalham com projetos móveis residenciais, comerciais, industriais. Que você precisar, pode entrar em contato com a LT Móveis. A arquiteta Vitória, que fez o projeto do nosso cenário aqui, também fazendo projetos para você. Baita profissional. E com a LT Móveis também na execução, se você quiser, também bem legal. Posto do Encontro Sérgio Medeiros, querido Sérgio Medeiros, que está lá com a sua loja de conveniência. Já foi na conveniência nova deles? Não, ainda não fui na nova. É o melhor café expresso da região. Nós ficamos tudo viciados aqui no café deles agora. A gente vai lá, uma vez por semana, a gente senta para tomar um café, comer um pãozinho de queijo, que é fantástica a loja de conveniências. E ele está lembrando que agora, para Natal, Ano Novo, está aberto, hein, gente? Porque a gente sempre esquece alguma coisa. E agora, o que eu faço? Que eu vou encontrar na Conveniências do Posto do Encontro, que fica às margens da 470, aqui no trevo principal. Super União do bairro Canoas, um supermercado maravilhoso, sensacional, com um mix de produtos fantástico e que tem também um atendimento diferenciado. Aquela que o dono está te esperando, te conhece pelo nome, todo mundo te conhece. Sabe como é que é bom? O açougueiro já sabe qual é o corte que você quer. Da maneira que quer. Bem daquele jeitinho. Lá na padaria também, no Hortifruti. Está lá o pessoal todo atendendo com muito carinho. Nós queremos agradecer ao pessoal do Super União aqui no bairro Canoas, na Princesa Isabel, já desejando a todos eles um Feliz Natal, né? Nossos parceiros praticamente de quase o ano inteiro. Nós estamos com 8 meses agora do projeto. E o Povo Auto Center. A Kátia, o Valmor, seu Valmor, dona Laura, o Valmorzinho, toda a família. 32 anos de experiência. E atenção, galera, com muitas opções de presentes para o Natal agora. Você quer presentear o papai, a mamãe, que gosta de deixar o carro bonitaço, um monte de acessórios, tem um monte de acessórios com promoção fantástica. Às vezes, cara, o que eu vou dar de presente? Você vai encontrar lá, para quem gosta de carro, vai encontrar também no Povo Auto Center. Com muito carinho para eles. Aquele abraço legal, são os nossos apoiadores, com muita alegria. E eu já vou te dar um presente. Já está de olho nas espumantes. Tu gosta de espumante, né? Gosto de espumante. Eu tenho aqui a Moscatel, eu tenho aqui um vinho, o vinho rosé, e eu tenho a espumante, a rosé. Eu amo a rosé, mas não quero influenciar ninguém. Eu amo a rosé, mas você pode escolher o que você quer. Eu vou pegar a rosé, porque a Moscatel eu já conheço. Conhece? Então eu vou pegar a rosé para... Essa rosé é viciante, viu? Vou aceitar o presente, vou ficar muito feliz. É seu. Pode, no final do programa nós vamos te entregar. É um presente da Vinícola Molinari para você e sua família. Né? Agora, nessa época tão especial, né? Bem isso, Bem especial. E ainda bem que temos coisas boas para brindar, né? Eu acho que nos últimos anos é o ano que a gente tem... Estamos, assim, mais ou menos aliviados da questão da Covid e tudo etc, isso, né? Vai ser, com certeza. Vai ser um brinde muito mais Só caloroso. Que lá na vinícola tem a venda também. Você pode comprar hoje os seus produtos na vinícola. Eu quero mandar um abração para o Rosane Rossini, né, que também faz parte do nosso
cast, nunca mais tive ouvido falar essa palavra. O pessoal da Rosane Rossini, que trabalha com reflorestamento aqui no Vale Norte. Família Rosane Rossini, muito legal. Ricardão, aquele abração para ele também, sempre com a gente. Muito obrigado. Vamos voltar para a nossa situação da aposentadoria. Essa questão que estávamos falando até agora não reflete em os aposentadorias especiais, como é que é? Os CPCs, não, os segurados especiais, os agricultores, essa coisa. Não, porque para quem recebe um salário mínimo, não dá para fazer uma revisão, né? Então, para essa situação, para segurados especiais, que a gente diz que são os agricultores em regime de economia familiar e pescadores, né? A gente não tem muito pescador aqui, mas existem regiões, o litoral principalmente, que tem muitos pescadores. Mas existe essa revisão também para quem é aposentado especial. Que uma coisa é ser segurado especial, outra coisa é você ser um aposentado especial, ter uma aposentadoria especial. O aposentado especial é aquele que trabalhou, se aposentou porque se aposentou antecipadamente, com tempo menor, porque exercia um trabalho insalubre, né, prejudicial à saúde. Então, esses também podem. Também pode ser o caso. Às vezes ele era... Eu acho que eu tenho um caso parecido com esse lá no escritório, que até vamos entrar em contato com o cliente. Ele era funcionário de uma empresa, como mecânico, recebia um valor muito alto de salário. Antes de 94. Antes de 96, se eu não me engano. E aí ele resolveu abrir a própria empresa, a própria oficina mecânica. Caiu naquela história que a gente já falou. Aquela história da tabela de contribuição, né? Então, caiu naquela situação. Esse é um dos clientes também que vai ter a possibilidade. Ele nem se tocou agora, mas a gente vai entrar em contato com ele. Alô, querido, tem uma novidade aí para você. Exatamente, Então, por isso que o aposentado especial tem essa possibilidade também. Existe um prazo? Não, o prazo é de 10 anos. Não. Da aposentadoria. Para eu requerer. 10 anos. É 10 anos da data da aposentadoria. Mas quanto antes você requerer, mais tempo você vai receber. Vamos dizer que o processo dure 1 ano ou 2 na justiça. Mas você ganha os 5 anos atrasados desde a data que você deu entrada. Então, por exemplo, dando a entrada agora, dezembro de 22, você vai receber desde dezembro de 2017. E se o processo levar 2 ou 3 anos, o que eu acho que não vai se estender a tanto, porque como eu disse, como já é vinculante, né? Ele vinculou a decisão do Supremo para as instâncias inferiores, o que pode acontecer é uma discussão acerca de cálculos dessa situação, né? Os cálculos de cada um, né? Os cálculos que são feitos e tal. Aí pode haver ir para uma segunda instância através de algum recurso, alguma coisa assim. Mas aí, se o processo levar 3 anos, você vai receber 8 anos atrasados, né? Então, vale a pena. Que em alguns casos pode ser uma grana exatamente, bem considerável. Fora de que também vai aumentar o benefício. Esse caso que eu tenho lá desse rapaz, empresário, né? Que virou empresário, antes era bancário. O cálculo dele ficou pronto agora, faz menos de 1 mês. Ele tem, de atrasados o primeiro que o benefício dele vai quase duplicar. Já é? Vai quase duplicar. Isso é imediato? Não é imediato, mas ele vai receber, porque mesmo que o processo demore, ele recebe os atrasados até a data da revisão efetiva dentro no INSS. Eu acho que já deveria ser imediato, mas não é. Tem que entrar na justiça. Mesmo assim não perde? Não perde. E no caso dele, o benefício dele vai passar para 4 mil e poucos reais. Ele estava recebendo algo em torno de 2 mil e pouco, vai passar para 4 mil e poucos reais. Aí, só de atrasados, vamos dizer, de 5 anos, 2 mil reais, ele tem mais de 120 mil reais para receber de atrasados. Mais de 120, não, quase 120 mil de atrasados. Mas esse é um caso bem específico, né? Não são todos que têm essa situação. Eu tenho o caso lá do escritório que vai aumentar R$100, a pessoa vai receber 6 mil reais de atrasado, mas eu sempre digo, é seu direito, tem que estar com você essa quantia, e não com... Vamos calcular, aumentou R$100, só R$100. Bem, você tem um atrasado, sim, já dá 6 aqui, né? Na verdade já dá 6.500, vamos dizer, porque tem o 13º, né? Tá, são 6.500. Bem isso. Ok, já assim, 6.500 para você. Afora que esses R$100 vai aumentar... Sim, conforme vai aumentando o benefício. Ou seja...
você ganha um aumento de salário. Exatamente. Mas, como eu disse, é um percentual muito reduzido de todas as pessoas que se encaixam nessa situação. De 2% a 3% é o que eu vejo lá no meu escritório, dos que eu aposentei, né? Se bem que também tem uma questão. Quem se aposentou no escritório de advocacia, normalmente ele já tem... tudo que podia ser feito de benefício para ele já foi calculado. O que existia até então. Essa revisão da vida toda é uma novidade. É uma novidade, né? Poderíamos ter alguma novidade? Outras novidades? Da revisão da vida toda, não, porque já está... Essa já está... Essa já está... Foi batido martelo aqui. Não, o que a gente vai ter... Tem alguma coisa que está sendo discutido? É isso que nós falamos do novo governo, que promete fazer uma mini reforma, porque como foi muito draconiana essa reforma de 2019, nessa mini reforma, dependendo do que constar lá, porque daí é através de emenda constitucional, eles podem, a gente espera que isso aconteça, né? Que sejam revistos todos os benefícios concedidos com base na nova lei, na lei de 2019. E aí muita gente vai ter revisão, muita gente vai ter. Só que isso ainda não existe de fato. Mas é uma expectativa. Eu acho que seria uma maneira, assim, uma medida justa, né? Porque essa reforma previdenciária ela foi colocada de maneira muito abrupta para quem ainda estava trabalhando. Tem casos, assim, eu digo que as pessoas que hoje estão na faixa dos 30 anos até uns 40 e pouco, são os mais prejudicados com essa nova lei. Porque eles não se encaixam em nenhuma regra de transição e eles vão diretamente para a aposentadoria por idade, que é o quê? Porque hoje, na verdade, regra geral da lei, só existe aposentadoria por idade, na regra geral. Certo. Homem 65, mulher 62. E há os casos que com algumas exceções, que são casos de professores e tudo, quem atua na área de polícias e tudo, aí tem um tratamento diferenciado pelo tipo de trabalho que exercem. Mas regra geral hoje é assim, homem 65, mulher 62. E nós temos, como eu falei, esses 5, 6 casos de regras de transição, né? E esse pessoal que está hoje na faixa dos 30 e poucos anos, que tem gente, eu conheço um caso de uma menina que começou a trabalhar com 16 anos, ela está com 38 agora. Ela já, quando deu a lei em 2019, ela já estava trabalhando há 19 anos. Faltaria para ela, para uma aposentadoria por tempo de serviço, faltariam 11 anos. Agora. 22 faltam. Dobrou. Porque daí você tem que trabalhar 100% a mais do que trabalhou. Só que no caso dela, não, daí ela vai se aposentar antes dos 62. Porque ela vai atingir antes essa regra de transição, que seriam esses 22 anos. Né? Então, por isso que cada caso tem que ser analisado per si. No direito previdenciário, não tem a minha história ser igual a do vizinho, do meu irmão. Porque o meu irmão, meu tio, meu parente, meu amigo. Tudo diferente. Cada um tem as suas especificidades que têm que ser analisadas no momento da análise, né, desse pedido de benefício. Mas por isso que eu digo, quem tem hoje na faixa dos 30 até os 40 e poucos anos, foram muito prejudicados. Que eram pessoas que estavam pensando, não, daqui a um tempo eu estou aposentado. E não vai acontecer. A maioria desses está entrando na regra geral. Porque começaram a trabalhar normalmente depois que terminaram a faculdade, lá por 21, 22 anos. Né? Agora estão na faixa de 40 anos, vamos dizer. Estão trabalhando há 18 anos. Uma mulher nessa situação, faltaria para ela 12 anos de trabalho. Pela nova regra, ela vai ter que trabalhar mais 24. Se ela está com 40 agora, 24 anos significa os 64 anos de idade. Então, antes de atingir os 64, ela vai atingir os 62, que é a aposentadoria por idade. Por isso que eu digo que essa é a regra geral. Né? Não sou eu que digo, é a lei, que é o que está valendo. E tem essas regras de transição. Muito bem. É um assunto extremamente extenso e ficou muito mais complicado agora. Por isso que eu digo que acabamos de falar que não existe, o meu caso é igual da minha irmã, da minha prima, da vizinha. O caso de alguém não leve, porque cada situação é diferente. E para isso você precisa ter um profissional que entenda toda essa situação. Não caia na mão de
aventureiros. Nós temos hoje porque assim, para você dar entrada no pedido administrativo, ou seja, aquele no INSS, você pode ir por sua conta lá, né, através do telefone, ou outra pessoa pode fazer por você, um procurador. E tem muita gente que não é formado em direito, ou às vezes até é formado em direito, mas não é especialista na área. E aí ele leva para o INSS documentos que, ao invés de lhe ajudar, vão lhe prejudicar. Você pode ter um resultado final de valor de aposentadoria. Não o correto. O justo para aquela situação. Então, a pessoa pode perder. Então, cuidem muito com isso. Eu sempre... Chico, há mais de 20 anos eu digo isso. Leve para alguém. Mas eu vou ter que pagar muitos honorários e tal. Mas, às vezes, é preferível você pagar um honorário um pouco mais alto, mas você ter certeza que você está recebendo aquilo que é justo e que nada está sendo devido a você. O brasileiro é desconfiado por natureza, tu sabe, né? Mas ela está ganhando, não sei. Mas não é isso. E eu não digo que é para procurar o meu escritório, eu digo que tem que procurar um profissional habilitado. O conselho é esse. Exatamente. Um advogado da sua confiança. Verifique, peça os antecedentes, veja como é que é o histórico do profissional ou do escritório. Lá no escritório eu tenho muitos colegas que não são da área, que me encaminham os clientes que os procuram. Porque dizem, Deus, eu não sou da área, é uma área muito complicada, realmente a área previdenciária é uma área muito cheia de minúcias, né? Eu acabei de falar desse decreto aí que saiu com 2.000 e poucos artigos, né? E saiu outro agora, há menos de um mês saiu outro, com mais uma... Querida, prazer imenso tê-la aqui. Para mim é sempre maravilhoso poder vir aqui, a gente sempre bate um papo antes e eu consigo transmitir essas informações para as pessoas, eu acho isso muito importante mesmo. Sempre digo que a gente tem que despertar a curiosidade. Quando você desperta a curiosidade, o interesse de quem está assistindo, mas peraí, será que eu tenho direito? Já é um fruto que foi plantado. Exatamente. Pelo menos a pessoa vai procurar informações. Exatamente. Mas procure da forma correta. Mas não caia na mão de pessoas que estão se aproveitando dessa decisão agora para dizer que vão fazer a revisão e às vezes não fazem da maneira correta. Também o convite para a tua presença, porque é uma nova decisão, uma nova regra que pode beneficiar, mas pode te ferrar também se não for feito da maneira correta. Exatamente. Ou, de repente, você não terá as qualificações para ter um bom resultado. O principal problema é você dar entrada, não ter direito e ainda ter que pagar a sucumbência, né? Doutora Edileuza Köhler Teixeira, querida, minha amiga, prazer em tê-la aqui. Deixa eu te dar o presente agora, oficialmente. Esse espumante rosé, que é maravilhoso. Eu sou apaixonado por esse rosé deles. Olha, eu já vou beber agora no Natal. Nós vamos passar na praia. Eu vou beber no Natal com o Jair e com a família lá na praia. Bem isso. E só falando novamente dos espumantes, né? A qualidade que tem hoje os espumantes do Brasil e comparada com o preço deles, né? Sim. O custo-benefício é maravilhoso. Porque é necessário um conhecimento, né? É uma ciência, né? A enologia é uma ciência, né? E esse conhecimento, as pessoas que se especializam nisso, daí acabam trazendo grandes surpresas para quem gosta, né, de uma bebida. Para abrir as portas de um 2023 abençoado para você e sua família. Muitíssimo obrigado. Para você também, Chico. Obrigado. Para a família, que tenhamos um Natal maravilhoso, a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Um Natal maravilhoso e um 2023 cheio de coisas muito boas, sempre com o pensamento positivo, pensando que as coisas sempre vão melhorar. Amém. Voltamos semana que vem, que é a semana que antecede a virada do ano. Quem será? Vamos ver o que vai vir por aí, tá certo? Um abraço a todos vocês. O mundo gira feito uma roda e nos leva para vários caminhos. Às vezes, neste girar, sofremos algumas pancadas. E aí vamos precisar de algum conserto para que possamos nos equilibrar novamente. Mas seguimos em frente. Nunca sozinhos. Estaremos sempre juntos. Amigos, família, pessoas especiais que nos dão a certeza que não importa quantas vezes o mundo vai girar. O que importa de verdade é vivermos esta experiência com fé, amor e um grande sorriso no rosto. Feliz Natal, abençoado 2023, um desejo do Pulfo Auto Center. Significado da palavra união: associação ou combinação de vários elementos, semelhantes ou diferentes, com o intuito de formar um conjunto. União é o ato ou efeito de se unir duas ou mais partes distintas. Por isso nós colocamos este nome em nosso supermercado.
E é isso que desejamos a todos os nossos clientes, fornecedores, colaboradores e amigos. Boas festas, sempre com União! Materiais de qualidade, acabamento preciso, design sofisticado. Você sonha e nós criamos. LT Móveis sob medida, Rua Alberto BR 726, Ribeirão do Tigre, Rio do Oeste. E as festas de final de ano estão chegando. Tudo certo, tudo legal, e aí no dia você vê que esqueceu alguma coisa. A gente anda meio esquecido, não é mesmo? Um gelo, um carvão, um refrigerante, uma cerveja, ou quem sabe, um espumante para comemorar. Fique calmo e tranquilo. Aqui no Posto Encontro, a conveniência estará aberta em todos os dias desse final de ano. E aqui você vai encontrar. A festa está garantida. Venha para a conveniência do Posto Encontro.